Imagina um objeto que, mais de 100 anos após ser tocado, ainda representa um perigo invisível. Algo que foi usado com tanta dedicação e coragem no início de uma das maiores revoluções científicas da história, mas que, com o passar do tempo, tornou-se uma ameaça invisível. Você sabia que os cadernos de Marie Curie, até hoje, continuam radioativos? Esta é a história de uma das maiores cientistas de todos os tempos e como sua descoberta alterou para sempre o nosso mundo. Em 1903, Marie Curie, uma das cientistas mais avançadas da história, recebeu o Prêmio Nobel de Física, um feito histórico que marcou a história da ciência. Mais tarde, em 1911, ela recebeu um segundo Nobel, desta vez de Química, pelo seu trabalho com a rádio e a polônia. Hoje, mais de um século depois, os vestígios de seu trabalho continuam a ter um impacto e talvez um legado mais perigoso do que imaginamos. Estamos falando dos cadernos de Marie Curie, que permanecem radioativos até hoje. Marie Curie nasceu em 1867, na Polônia. Desde jovem, ela demonstrou uma curiosidade incansável pela ciência e uma determinação que levou a Paris, onde começaram seus estudos na Sorbonne. Foi lá que ela conheceu Pierre Curie, com quem formou uma das parcerias científicas mais notáveis da história. Juntos, eles deram início a um trabalho revolucionário com elementos radioativos, que culminou na descoberta do rádio e da polônia. Ela não sabia na época, mas os elementos que ela estava estudando eram poderosos, mas ao mesmo tempo, perigosos de uma forma que ninguém poderia imaginar. O rádio, o elemento que Marie Curie havia descoberto, foi a chave para a medicina moderna e para a compreensão do átomo. Contudo, a radiação não foi algo bem compreendido no início do século XX. Ela acreditava que a radiação, por ser algo natural, não ofereceria riscos. Porém, o tempo provou que ela estava errada. Enquanto realizava suas pesquisas, Marie Curie entrou em contato direto com substâncias altamente radioativas sem a proteção que hoje é considerada fundamental. Ela e seu marido Pierre forneceram esses elementos com uma curiosidade insaciável, sem conhecer os efeitos perigosos que a radiação poderia ter em seus corpos. Marie Curie morreu em 1934, vítima de leucemia, provavelmente causada pela intensa exposição à radiação durante seus experimentos. Mas, ao contrário do que muitos poderiam pensar, o legado de seu trabalho não terminou com sua morte. Ele continuou a afetar gerações de cientistas, e de forma sombria, até hoje. Curiosamente, os cadernos de Marie Curie, juntamente com os instrumentos e frascos usados por ela, estão até hoje radioativos. Devido à intensidade da radiação de suas anotações e ferramentas, esses objetos eram perigosos para quem entra em contato com eles. Os cadernos de Marie Curie, ainda em posse do Museu Curie em Paris, não são apenas importantes artefatos históricos. Eles são, na verdade, objetos que são desativados com extremo cuidado. Isso porque a radiação dos cadernos, que ela usava para registrar suas descobertas, ainda persiste após mais de um século. Sua tinta, o papel e até mesmo a própria poeira nos cadernos contém vestígios de rádio, um elemento altamente radioativo. Esses cadernos são tão radioativos que qualquer um que o toque hoje, mesmo com luvas, pode ser exposto a níveis elevados de radiação. Por isso, eles são armazenados em recipientes especiais e são manipulados apenas por profissionais altamente treinados. Mas o mais curioso é que os cadernos ainda têm o poder de iluminar um laboratório com uma radiação invisível. Em outras palavras, a ciência que ela deixou como legado é ao mesmo tempo uma grande conquista e um lembrete dos riscos que a própria curiosidade humana pode trazer. O que pouco sabemos é que os cadernos de Marie Curie não são os únicos objetos radioativos deixados por ela. Ao longo de sua carreira, Marie trabalhou com várias substâncias radioativas, por vezes, usou-as de maneira tão casual que não percebeu o perigo que estava criando. Na década de 1920, muitos cientistas não entendiam o quanto a radiação poderia ser letal, o que nos leva a questionar: será que, hoje, estamos tratando a tecnologia moderna com o mesmo tipo de negligência?
E se, daqui a 100 anos, a tecnologia que usamos hoje para vista da mesma forma? Será que as descobertas científicas de hoje poderão ter efeitos imprevistos no futuro? Esses cadernos radioativos são um exemplo de como a ciência, apesar de seu enorme valor, pode ter um preço inesperado. Os cadernos de Marie Curie permaneceram um símbolo de sua contribuição para a ciência e um lembrete dos perigos da pesquisa. Mas eles também nos ensinaram uma lição útil sobre os limites da exploração humana. A ciência não é apenas uma busca por respostas, mas também um campo de riscos, descobertas e responsabilidades. Por mais que o mundo de Marie Curie tenha sido um mundo de radiação e mistérios, sua história continua a inspirar novas gerações a se aventurarem pelo desconhecido. Mas, assim como ela, devemos lembrar sempre da responsabilidade que vem com o poder do conhecimento. Há mais de um século, os cadernos de Marie Curie começam a brilhar, não mais como símbolos da descoberta, mas como relíquias perigosas de um legado que, por mais brilhante que tenha sido, deixado para trás um rastro invisível de radiação. Uma verdadeira lição de que o poder do conhecimento carrega consigo a responsabilidade de não apenas buscar a verdade, mas de compreender as consequências do que descobrimos. E você, o que pensa sobre os limites da ciência? Até onde devemos ir para entender o universo? Deixe sua opinião nos comentários. E lembre-se, no futuro